Olá, eu sou a Karine Shukri-Delai e hoje nós estamos no GuiaCast, que é o podcast da Guia Saúde. E por falar em Guia Saúde, você profissional da saúde que deseja receber um fluxo novo de pacientes, já tem sua agência, tem seu site, mas deseja receber um público novo. Basta então, entrar em contato conosco da Guia Saúde, nós vamos te explicar um pouco mais sobre o nosso trabalho. Já temos mais de 5.000 médicos cadastrados e você também pode fazer parte. E hoje nós vamos contar com a participação da doutora Larissa Silva, que é médica da família, terapeuta infantil e autora aí de best-seller, que a gente até inclusive vai falar um pouquinho sobre esse livro, que é um sucesso em relação então a autismo, e a gente vai ter um bate-papo super interessante sobre esses transtornos e como lidar com essas questões tão importantes para uma família. Doutora Larissa, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, é uma honra, um prazer imenso receber você e falar de um assunto realmente tão importante que traz tanta dúvida, tanto para pais, como aí num contexto, social. Oi, bom dia, eu que agradeço o convite, é um prazer, colaborar e contribuir, falando de um assunto tão complexo e necessário, Vamos bater um papo sobre os transtornos infantis, tirar todas as dúvidas e conversar um pouquinho. Bom, antes da gente iniciar esse bate-papo, eu sempre gosto, de saber como que foi o início da sua trajetória, o que te levou a se especializar nessa parte, de terapia infantil, mas bem voltada também para a questão de autismo. Como é que foi? Bom, eu sou professora, A minha primeira formação é pedagoga pela Universidade Estadual de Maringá, comecei aqui em Maringá. E a partir da pedagogia, eu já identificava os transtornos infantis nas salas de aula, que já era um desafio naquele período, Pensa, 20 anos atrás. Então, eu fui me aprofundando nessas crianças que não ficavam em sala de aula, que antigamente eram retiradas, porque senão não se adequavam ao ensino pedagógico regular ali, O padrão das crianças. E isso foi me chamando a atenção. E eu, naquele momento, queria entender melhor as questões biológicas dessa criança, por que esse cérebro dessa criança tem dificuldade de aprender, E eu me tornei bióloga a partir da pedagogia, bióloga voltado para o estudo do cérebro mesmo, do neurodesenvolvimento, era o que eu alcançava naquele momento. Fui me especializando, então me tornei neuropedagoga, depois psicomotricista para entender as respostas psicomotoras, funcionais e psicológicas, e depois fui para medicina. A medicina, ela respondeu muito do que eu buscava, E hoje eu consigo alcançar o entendimento de alguns fatores, mas outros eu ainda não tenho resposta e sou uma estudiosa, assim, intensa desses cérebros. Mas foi assim que começou. Então, eu sou professora, me tornei terapeuta, trabalhei 18 anos com neurodesenvolvimento e agora eu tô na área médica. Perfeito. E, doutora, você também, como a gente comentou, é autora do livro Simplificando o Autismo, que é um best-seller. Você poderia comentar um pouco com a gente sobre o que ele aborda, como que foi a criação desse livro? Sim, eu montei uma clínica em Foz do Iguaçu no período que eu estava em formação médica e nós atendíamos ali mais de 300 casos neuroatípicos e eu me tornei uma referência em diagnóstico e intervenção. E é a parte que eu gosto, de fato, de trabalhar, essa investigação, é ter uma resposta para aquela dúvida que as famílias chegam em consultório. E a partir disso, eu fui vista pelo um compilado de médicos, neuropediatras, inclusive o Dr. Tiago Castro, que é o coordenador do livro, me fez o convite para eu escrever um capítulo do livro junto com ele e outros estudiosos, do neurodesenvolvimento. E eu super aceitei, me senti assim lisonjeada e escrevi esse capítulo, nós publicamos e o livro ele foi um boom, porque é um livro que se comunica com as famílias, com os professores, que eu acredito que é a demanda com maior dúvida nesse momento são as famílias e os educadores, que estão diretamente conectados com os desafios do espectro, E aí, as vendas foram assim, nossa, foi excelente, a publicação foi por uma editora de São Paulo, e aí se tornou um best-seller, Então, a partir daí, eu percebo que as famílias estão buscando mais informações. Então, esse livro, ele vem para favorecer, para explicar de uma maneira clara e simplificada,
o que é o autismo, como que eu posso lidar com essa criança que está dentro do espectro, né? Então, o livro Simplificando o Autismo é uma comunicação com a comunidade mesmo, com as famílias, com todos que queiram acesso à informação. Perfeito, excelente. Fica aí, né, a dica para você que tem buscado, tem dúvidas. Então, o Simplificando o Autismo é uma opção aí para você poder estar descobrindo mais sobre esse transtorno que Sim. muitas vezes, né, a gente tem alguns mitos e que Uhum. podem estar ali, né, sendo simplificados para nós. Bom, falando sobre isso, né? Quais são os primeiros sinais do autismo que os pais devem observar nos filhos? Olha, o espectro, ele tem uma amplitude de características e por isso que ele leva esse nome, espectro autista, porque não existe um padrão sintomático. Por isso que o diagnóstico, ele é tão complexo e muitas vezes acontece de maneira tardia, pela dúvida se de fato existe ou não essa característica permanente na criança. Os primeiros sinais é dado na amamentação. Então, é um bebê que ele não olha para essa mãe na hora de mamar. Né? Esse bebê ele não tem contato visual com a mãe, ou pouco contato. Eu costumo falar que é um olhar com desvio, ele olha e já muda o foco, ele não se conecta, né? Então, esse é o primeiro sinal pensando em nível precoce do autismo em crianças, né? Em bebezinhos. Depois vem as alterações desse neurodesenvolvimento. Nem sempre essa criança vai ter um atraso, muitas vezes ela vai ter habilidades. Uma criança que começa a falar mais cedo, tem uma hiperlexia, ela lê mais cedo, ela reconhece o alfabeto, ela sabe contar uma sequência numérica. Uma criança que não tem imitação aos 12 meses, todas essas características podem ser identificadas até mesmo antes de um aninho. No 8º mês, até os 12 meses, a criança começa a mandar beijo, dá piscadinha, dá o tchau, imita. Então, a criança que está dentro do espectro, ela tem uma dificuldade maior de ter essa interação social. O comprometimento social, às vezes, vem com um choro excessivo. Um aniversário tem um choro excessivo que ninguém entende. Por que ele chora tanto? Muitas vezes é uma alteração auditiva, tem uma hipersensibilidade. Ou uma criança que cai quando começa a andar e não chora, ela não percebe a dor. Ela corta o dedinho, ela prende o dedo na porta e não chora, tem pouca percepção da dor. Isso tudo são questões sensoriais que estão dentro do espectro. E as características em si, elas começam a surgir nas podas neurais, que é quando a criança começa a falar e depois ela já começa a ser restrita na socialização. Então, ela perde linguagem, ela fala por repetição e não por comunicação social. Então, tem várias características que são evidentes nesse desenvolvimento da criança que dá para investigar. E, hoje em dia, a nível Brasil, acontece diagnóstico tardio por falta de capacitação dos profissionais, que acha que a criança tem um tempo de espera no seu desenvolvimento, né? Então, os primeiros sinais, nos primeiros meses de vida, a gente já identifica. Nossa, e você falando assim, ó, já me surgem um monte de perguntas, mas vamos seguindo aqui, daí eu vou fazendo alguns ganchos, porque né, essa questão de... Muitas vezes o pai não vai perceber lá na frente, e isso acaba impactando diretamente até, né, como ele vai acabar se desenvolvendo. Então, esse diagnóstico tardio também prejudica, né, esse desenvolvimento. Se ele conseguisse fazer mais cedo, daria para reverter alguma coisa ou não tem como reverter? Sim, por que o diagnóstico tardio, ele prejudica? Porque essa criança, quanto antes ela começar uma intervenção, ela vai adquirir as habilidades dentro da sua faixa etária. Então, assim, uma criança que tem dificuldade de fala, um exemplo, né? Ela começa com uma intervenção precoce com uma fonoaudióloga, melhora a rotina familiar, lembrando que é uma junção de fatores que vão ajudar essa criança a desenvolver as habilidades que naquele momento tem um atraso ou uma alteração. Então, o quanto antes a descoberta e a aceitação, que também é um processo, melhor essa criança vai ser assistida e o seu desenvolvimento também acontecerá de maneira, assim, melhorada dentro do seu quadro, né? Mas a partir de que idade é possível fechar o diagnóstico e como que ele é feito, doutora?
O diagnóstico, ele é clínico e esse é o desafio médico, tá? Porque na faculdade de medicina não tem uma matéria que traga para nós, palpável, quais os critérios, quais os sinais. Não tem isso como as outras patologias, né? Pensando nos outros quadros. E pensando que também que o autismo não é considerado uma doença. Não é uma doença, então não tem uma cura. É uma condição. Então, esse indivíduo nasce com uma condição cerebral diferente e as intervenções são para ajustar as linhas e as áreas neurológicas para o funcionamento social e das áreas que ele, naquele momento, tem afetado. Então, o diagnóstico, ele é clínico, não tem um exame que traga clareza para a gente. Então, assim, vou fazer um exame de sangue e vou detectar. Claro que tem estudos que apontam que um exame de sangue já pode identificar algumas alterações, mas são estudos ainda muito superficiais, que não trazem clareza, né, para que a gente pratique isso em clínica. Então, o diagnóstico, ele é puramente clínico, né? Claro que a gente sempre esclarece assim, vamos ver se tem uma condição orgânica para investigar, vamos fazer uma tomografia, vamos ver um encefalograma para ver se está tudo funcionando. Há essa investigação, mas o diagnóstico é puramente clínico, ele é comportamental. Então, essa criança, esse indivíduo, em qualquer fase da vida, ele é investigado de maneira clínica, você observa os comportamentos restritivos, repetitivos, as alterações, a forma que ele lidar com você em consultório. Então, assim, a criança autista, ela é muito... tem características muito específicas, que numa consulta você consegue perceber. E se for um nível 1, que existem os níveis, né? Nível 1 de suporte, no nível 2 e 3... O nível 1 é uma criança que não vai ter tantas dificuldades e alterações nesse comportamento, mas ela vai ter algumas limitações sociais, algumas resistências comportamentais e alguns comportamentos repetitivos que você vai ter que buscar para você fechar esse diagnóstico. Então, existe hoje os critérios clínicos, né? Que é comportamento repetitivo, resistência comportamental, que são as crianças que não aceitam mudança de rotina, não aceitam, né, mudança nos seus hábitos de rotina, dificuldade de socialização, alteração de fala, alteração motora, e o comprometimento maior evidente é a socialização desses indivíduos, né? Em qualquer faixa etária, ele tem uma dificuldade de socialização. Então, fechando esse diagnóstico, em que idade? A partir de meses você pode fechar, desde que você se sinta seguro, né? Porque é uma responsabilidade muito grande. Se tem dúvida, não fecha, encaminha para a intervenção para começar a trabalhar as áreas que você percebe que tem defasagem. Volta em 6 meses. Tem dúvida ainda, não fecha, e é assim que acontece, tá? E aí, tem certeza? Se sente seguro? Comunica essa família. Fecha o seu diagnóstico e já encaminha para a intervenção, né? Então, o que acontece hoje? Eu não tenho certeza. Volta daqui. E essa criança fica 6 meses, 6 meses, 6 meses, 6 meses, fez 3 anos, fez 4 anos, 5 anos, fechou o diagnóstico. É assim que está acontecendo. Então, assim, e também acontece ao contrário. Por exemplo, esse bebê vem para uma puericultura e eu identifico a alteração. E você vai, a mãe, mas ele tem 7 meses. Então, existe o inverso. Essa mãe também não aceita um diagnóstico precoce porque ela quer esperar um pouco mais. Mas pode ser feito a partir de meses. 12 meses, pode fechar. Tem os critérios? Fecha. 6 meses, tem critério? Fecha. Então, desde que tenha os critérios clínicos, a qualquer momento, desde precoce, pode fechar o diagnóstico. Eu imagino que seja um choque, né, para a mãe, para a família. É o diagnóstico que muitos não sabem lidar muito, né? Uhum. E qual a importância desse diagnóstico precoce para o desenvolvimento dessa criança? É assim, esse cérebro, ele tem áreas com poucas e muitas ramificações, por isso que existem as desordens sensoriais. Um autista é hipersensível, outro é hipo, outro é hipersensível auditivo e hipossensível tátil. Veja que num mesmo organismo existe uma desordem neurológica a nível sensorial. Então, o quanto antes a criança recebe o diagnóstico, ela vai ser estimulada nas áreas que estão
desorganizadas. Então, a estimulação é com terapia ocupacional, dando função sensorial, fazendo dessensibilização, organizando os sentidos dessa criança, favorecendo ela na questão alimentar, porque alguns quadros têm seletividade alimentar, regulando essa criança para desenvolver as habilidades sociais, ou seja, ela pode ir para a escola e ela vai conseguir lidar com os desafios de uma sala cheia de criança, ou de uma tonalidade, o tom da voz da professora não vai ser incômodo a ponto dela entrar numa crise. Então, quanto antes ela está preparada, ela enfrenta melhor os desafios que ela tem pela frente. Né? Agora imagina, uma criança de 5 anos nunca recebeu intervenção. Aí ela vai para a escola. Ela está totalmente desorganizada. Com certeza ela não vai se manter na sala. Com toda certeza ela vai ser um desafio para essa professora, porque ela está no mundo ali, uma salinha de aula é um mundo para ela, né? Repleto de estímulos e ela é super sensível para isso. Então, o quanto antes começa a intervenção, melhor ela se desenvolve em todas as áreas. Para brincar no parquinho com os amigos, para frequentar a escola, para aprendizagem escolar, né? Para o entendimento de quais são os limites que ela tem, que a terapia vai ofertar para essa criança até onde ela consegue chegar, né? Então, é sensacional você trabalhar com aquele cérebro que tem uma neuroplasticidade super possível de mudança e flexibilidade, né? É uma janela de oportunidade. E a gente fala que até os 6 anos é uma janela de oportunidade, porque é a primeira infância, quando o cérebro está ramificando. Então, ali é possível tudo, né? Desde que seja por repetição, a estimulação adequada, em carga horária adequada, organizando a rotina dessa criança, né? Reduzindo as telas, que é um fator que prejudica essa ramificação cerebral, né? Então, assim, existem N coisas e fatores e tudo de mudança na vida dessa criança a partir de um diagnóstico. Como a suplementação pode ajudar no neurodesenvolvimento infantil? Na verdade, no todo, as crianças, elas têm uma alimentação que falta nutrientes. Nós, adultos, hoje, pensando na alimentação, é muito pobre em nutrientes, sais minerais, por conta até da produção das verduras, legumes, enfim, o geral. Então, a suplementação hoje em dia é necessária para nós e para os autistas que têm quadros seletivos. Muitos não aceitam uma alimentação regrada, então come ou só o arroz, ou só o pão, né, que é um carboidrato, não se alimenta de legumes, não come carne, né, então falta proteína. Então, a suplementação vai ajudar esse corpo nutrido a se desenvolver melhor. Pensa comigo, uma criança que não tem uma nutrição adequada, o cérebro não se desenvolve no todo dele. Se está faltando nutrientes, se tem uma anemia, se tem uma hipovitaminose, se não tem a vitamina D, não tem, imagina, é um organismo que está se desenvolvendo com déficits, então isso altera comportamento, né? Igual quando a gente come muito açúcar, não fica mais agitado, atento, a criança a mesma coisa. Carboidrato, a mesma coisa, gera uma energia. E uma criança que já é hiperativa, no uso de um carboidrato, ela vai ficar ainda mais agitada. Então, que lanche que ela leva para a escola? Pensa o desafio dessa mãe, né? Então, a suplementação eu vejo como um regulador. Vai ajudar um organismo que naquele momento tem algumas defasagens para ele alcançar o seu potencial. É super necessário. E sabe que já pode ser feito, eu tenho feito experiências assim na minha prática clínica, porque eles não aceitam gotinhas, ele não aceita um comprimidinho. Criança com 3 anos, como que vai usar uma cápsula? Não dá. E aí eu fiz a prescrição e solicitei para a farmácia fazer gominhas saborizadas. E deu certo. Aí vem o potinho de gominhas, ali eu coloco cálcio, vitamina D, o ômega 3 para ajudar na função cognitiva. Faço a suplementação em gominhas e os autistas adoram, né? Pirulito dá para fazer, pozinho para diluir suquinho. Eu tenho feito, assim, coisas extraordinárias para que eles consigam fazer, ter a suplementação em dia. E a partir daí, eu consigo regular o sono dessa criança, a irritabilidade dessa criança, consigo trabalhar melhor a intervenção, elas tendo uma nutrição adequada. Então, é essencial.
Excelente. E como as crianças autistas, você falou, né? Elas costumam ter essa dificuldade na introdução alimentar. Como que você orienta os pais a lidar com isso? Olha, essa questão da introdução alimentar, ela avançou muito por conta das questões seletivas, né? Antigamente, as mães, elas davam ofertas mais líquidas, batiam no liquidificador, davam o líquido ali, a sopinha. Hoje, não. O Ministério da Saúde, ele oferta para essa criança, ela orienta, até eu faço, assim, instruções do que essa mãe tem que ofertar para a criança e colo na caderneta da criança como orientação. Porque, assim, tem que ser pastoso, ele tem que sentir a textura, né? Então, nada de bater em liquidificador, já foi esse tempo, as crianças precisam sentir a textura do alimento, pode dar geminha do ovo, pode ofertar. A diversidade alimentar começa aos 6 meses. Agora, os desafios que acontecem dentro do espectro são variáveis. Tem desde a criança que tem uma baixa percepção e come muito, que gera uma compulsão desde muito pequeno, ao inverso, da criança que não aceita nem a colher na boca, né? Então, existe essas alterações para mais e para menos dentro de um mesmo quadro, né, de tratamento. Por isso que é um desafio. Cada um, é único. Você vai entender esse indivíduo estudando ele. Ah, ele não aceita. Na introdução alimentar ele comeu bem, depois parou de comer. Opa, então o que houve? Então pode ser que seja uma alteração sensorial para cheiro, cor, textura, que ele não está assimilando de maneira organizada. Então ele vai ter dificuldade de aceitação. Ele olhou para a comida, é vermelho, ele não gostou, nada que for vermelho ele vai comer. Tem a textura pastosa, não teve uma boa experiência com isso, não vai pôr na boca mais, não vai nem chegar perto. Então, o ideal é que desde muito cedo essas crianças estejam inseridas no preparo do alimento. Por exemplo, cozinhar um feijão não tem um cheiro característico? Essa criança tem que ter o contato quanto antes com o feijão. Olha, ele é um grão, a mamãe vai pôr na panela. Você vai trabalhar de maneira pedagógica com essa criança. Vai amassar esse feijão, ela vai amassar com a mão, ela vai conhecer o feijão, o cheiro, a textura, e em algum momento ela vai pôr na boca. E a partir daí começa uma aceitação alimentar. E aí a introdução passou a ser uma introdução alimentar dinâmica e não mais passiva. Essa criança não fica ali já esperando o alimento, a mãe faz uma sopinha e dá. Essa criança participa, ela precisa pegar. E tem várias formas, assim, de dinâmicas de fazer a introdução alimentar. O BLW, que a criança pega e leva o alimento, né? Tem vários mecanismos que essa mãe, essa família pode fazer para ajudar a criança a aceitar o alimento. Então, tem essas duas vertentes. As que aceitam tudo e muito, que as crianças comem e ela não tem essa sensação de saciedade, então ela vai até vomitar, isso acontece. E é muito grave, porque essa criança, quando você tira o alimento, ela vai chorar muito. Então, você vai ter que treinar um comportamento de que tá tudo bem. São 6 colheres, vamos pensar, vamos contar 1. Você vai criando mecanismos para ela entender que é só aquele papazinho mesmo. Depois é uma aguinha, um suquinho e tá tudo bem, né? E isso é difícil para a mãe, imagina. Quem que a maternidade hoje exige tanto que a mãe já não tá na hora do almoço com a criança, às vezes. Já não prepara o alimento, é terceirizado, alguém preparou, deu o alimento, que essa mãe tá trabalhando. Então, existem várias questões que envolvem a introdução alimentar. Outra coisa importante é a família na mesa, né? Na hora do alimento. É importantíssimo para a criança entender que aquele momento é o momento de se alimentar, de cuidar do corpo, que a alimentação faz parte da rotina da família. E pôr criança para comer em tablet, nem pensar. Pelo amor de Deus. Eu vou num restaurante, quando eu vejo uma criança com a telinha e a mãe só assim dando a comida, também no celular, fico desesperada. Eu tenho vontade de ir lá e falar: oi, tá aqui meu cartão, preciso conversar com você. Não faz isso. E é tão comum. E é comum. E eu acredito que a partir de hoje vocês vão prestar mais atenção nisso e vão ficar chocados como é comum. Eu tenho o costume de reparar, porque por mais que eu não tenha conhecimento aprofundado na área, mas a gente sabe o quanto é importante essa interação da criança com a família, com o ambiente. E daí hoje você vê os pais muitas vezes, né, não quer ter aquele contato. momento. E deixa, tipo assim, fica o dia inteiro a criança no celular
né? Porque é mais fácil do que você sentar e brincar com ela. E veja que, assim, daria um podcast eu falar dessa parte só alimentar, sabe por quê? Lá na terapia, quando essa mãe chega, ela não sabe nem como fazer essa rotina da mesa. Mas como assim, doutora? Você vai tirar o celular do seu filho, mas como? Ele não come daí. Não, você vai interagir com o seu filho. Como? Aí você ensina a pessoa a dar comida pro filho, para ela entender como é importante. Então, assim, ó, você vai dar a primeira colherada e vai falar: que delícia! Você quer provar? Então, desde o básico, você trabalha nas terapias. Você vai provar o alimento, você vai deixar ele pôr a mãozinha, mas vai sujar tudo. Faz parte do desenvolvimento da criança, ele ter contato com o papá dele, entender o que ele está comendo, ver, cheirar, sentir, ver a textura. E hoje em dia não tem mais isso. As crianças, eles colocam o tablet na frente, a criança nem viu o que ela está comendo. Por isso que são seletivas. A hora que tirar o tablet, ela já não aceita mais, porque ela vai olhar e vai falar: meu Deus, o que eu tô comendo? E aí, isso é, assim, de fato, é uma das preocupações na seletividade alimentar. Bom, e quais são as principais deficiências nutricionais da criança, né, com o transtorno? Olha, dentro do espectro existem várias vertentes nutricionais. Então, crianças que têm seletividade alimentar, às vezes têm uma anemia ferropriva, que é o baixo ferro, né? Não come o feijão. Geralmente o feijão é o vilão ali, né? Porque ele tem uma textura, tem grãos. Os legumes também que tem ferro, eles não comem, porque são legumes verde escuro. Imagina uma criança que aceita o couve, ou um suco de couve. É muito complicado. Então, assim, o déficit de ferro comum, a vitamina D, ela é baixa na maioria da população, eu digo em adultos e crianças, e eles também estão dentro dessa necessidade da vitamina D. Até existem estudos que todos devem suplementar com vitamina D até os 18 anos. Eu tô fazendo isso desde a gestação, eu suplemento e depois começo com os meus bebezinhos, né? Que é o aditil, que usa quando nasce, aquelas gotinhas até 24 meses, depois vem ferro. Então, assim, o Ministério da Saúde, ele já está olhando para essa necessidade. Só que no espectro, essa necessidade se torna ainda um agravante. Por quê? Se é uma criança seletiva, existem vários outros sais minerais que são reduzidos nesse organismo, né? Então, você vai fazendo a reposição, coloca o zinco, coloca a vitamina D, o ferro, e você vai suplementando, coloca o cálcio se não toma o leite, porque existem crianças com uma intolerância alta. Dentro do espectro existem muitas crianças intolerantes alimentar, com vários eixos, né? Do glúten. Estou dizendo que em alguns casos, porque, assim, existem grupos de estudos que orientam essas mães a tirar o glúten total. O glúten só deve ser retirado se for comprovado que a pessoa tem uma alergia. Você não vai tirar o glúten, porque quando quiser voltar ou ela ter contato, vai dar uma reação alérgica mesmo, ela não tem contato. Então, assim, existem quadros intolerantes que acabam agravando essa nutrição, mas na maioria das vezes é uma baixa de ferro, vitamina D, né? E sais minerais por baixa alimentação nutritiva, né? E você comentou sobre o uso de açúcar, por exemplo. Existem classes de alimentos que pioram os sintomas do autismo? Olha, não é que no todo, não é só o autista, mas assim, como é um cérebro hiperestimulado, pensa que ele já está cheio de conexão, enquanto o nosso abre uma janela, o dele está com 20 janelas abertas, né? De raciocínio, de interação, de busca. Se você promove uma nutrição regular, essa criança tem uma chance de estabelecer uma conexão neural ainda reguladora. Agora, o açúcar, que é super estimulante, né? Ele chega nesse cérebro fazendo a festa. Se era 20 janelas, agora é 40. Ele vai subir na poltrona, ele vai derrubar tudo, ele vai estar agitado, ele fica irritado. Por quê? Essa hiperestimulação é que gera irritabilidade. Eles ficam irritados porque eles estão a todo tempo recebendo esse estímulo de maneira muito, né? Então, imagina você aqui ouvindo todos os ruídos ao mesmo tempo, né? Quanto que você fica agitada, você se movimenta diferente, você fica mais irritado, porque você não tá captando tudo aquilo porque você quer. O seu mecanismo funciona assim. Então, o açúcar, ele agrava um pouco alguns comportamentos, agitação, irritabilidade, né? Até mesmo eles são desafiadores, as crianças dentro do espectro têm uma oposição natural.
Quando você dá o não, eles são mais agitadinhos, é diferente de uma criança típica, né? Então, o açúcar deixa ele tão irritado que ele começa a ter comportamentos mais agressivos, né? E é onde começa a ter necessidade de reeducação alimentar e uso de medicação. Começou a agredir, tem que pôr medicação, porque daí essa criança tem uma tendência a evoluir esse quadro violento e isso pode bater na mãe, no pai, no amigo, morder. Ele perde a percepção de que está ferindo o outro, né? Você comentou, doutora, sobre 3 níveis. Quais que são eles? E tem tratamento específico para cada um? Ele evolui de um para o outro? É de um, vai para 2? Como que funciona? Então, hoje, nós temos 3 níveis dentro da classificação, né, clínica, que é o nível 1 de suporte, que é uma criança que tem habilidade de linguagem, ela tem desenvolvimento cognitivo, só que só tem algumas resistências, então o suporte que ela precisa é mínimo, nível 1. Mas precisa das terapias também, porque às vezes no diagnóstico você fala assim para o pai, para a família, para a mãe: mas fica tranquilo, os médicos têm esse costume, os terapeutas, né? Para você amenizar a situação, você fala: olha, mas fica tranquilo, é nível 1. Ele fala: ufa, então não vou precisar tratar. E não é assim, porque com o passar do tempo, dependendo da alimentação, do sono, das intervenções que ele não está recebendo, ele evolui do 1 para o 2 e assim vai para o 3, né? Então, o desespero começa a se tornar porque é evidente essa regressão que ele tem de comportamento, né? Então, assim, nível 1 é o nível que precisa de suporte comportamental, né? Social. O nível 2 é uma criança que demora mais para desfraldar, ela tem uma necessidade de suporte um pouco maior, precisa de apoio na escola, porque ela já não consegue se concentrar para executar atividades simples, não se mantém numa sala de aula, vai sair, vai circular lá fora. Então, é uma criança que tem um grau de comprometimento maior, precisando de um suporte maior. O nível 3 é o severo. É um dos pontos do espectro mais angustiantes que eu acredito ter vivido na minha vida. Assim, eu já peguei casos extremos de adultos que ficavam amarrados porque a família não tinha o controle desses severos, né? E tem crianças que ficam trancadas. Existe isso, porque é um autista não verbal. Ele não se comunica de maneira verbal. Geralmente, como eles não são compreendidos, porque não falam, eles têm baixa percepção, eles são agressivos, altamente agressivos. Começa na infância, eles têm muitas vezes alterações de comportamento bem comprometedores, no sentido de na terapia não evoluir tanto igual os outros, porque é um cérebro que pode ter uma deficiência intelectual associado, pode ter outras comorbidades associadas, então é um indivíduo que tem uma dificuldade maior de captar os estímulos de uma intervenção dentro de um tratamento, né? O nível 1, não. Você vai, tem um desafio social. O nível 2 vai desenvolvendo com suporte, ele vai. O nível 3 tem uma dificuldade maior. São as crianças que têm a cognição comprometida e que talvez nunca fale durante a vida. Assim, a mãe vai esperar uma mãe até os 30 anos, pode acontecer. E às vezes aos 30 ele fala: mamãe, quero um chá. Existe. Porque nós não temos a explicação, assim, para dizer, olha, é por isso que ele não falou até os 8 anos. Com 8 ele começou a falar. Isso acontece. Então, o nível 3 de suporte é um nível complexo do autismo, E como essa medicina da família pode ajudar nesse acompanhamento, desenvolvimento da criança? Então, a medicina da família, ela vem crescendo e sendo vista. Antes havia um preconceito muito grande na medicina da família, porque era o profissional do postinho, né? É o médico do postinho. Hoje, já se entende um mecanismo crucial, essencial para a comunidade, porque o médico da família, ele assiste a família vulnerável. Então, a comunidade, ela é mapeada, as ACS fazem a busca ativa nessa comunidade das famílias que não vão até o posto, e o médico vai até a casa fazer a visita domiciliar. Então, ali existe um cuidado assistido e continuado, por exemplo, de crianças que não estão sendo assistidas e não têm o diagnóstico, já tem 7 anos, nem na escola eles não estão, porque dá muito trabalho na escola, a mãe não tem condição e nem entendimento, e ela tira da escola. Né? Então, assim, a medicina da família, ela é a busca de quem não está sendo visto por ninguém, né? Então, aquela família que você pensa assim, não tem o arroz e o feijão para comer, né? Você vai visitar, você vai acionar a assistência social, você vai pôr essa criança na escola, você vai orientar, você vai abraçar essa mãe e vai dizer:
eu vou com você até o final, vou te ajudar. O médico da família é isso. Aquela pessoa que não sabe ler, que fala, doutor, eu tomei 2 remédios, esse daqui, mas qual que é? O amarelinho, porque ele não sabe ler. Você vai explicar, vai pôr na geladeira, vai pôr com imã lá, ó, você vai tomar esse horário, vai desenhar o solzinho, a lua. Você vai entrar na casa dessa pessoa para ajudar ela a viver melhor. E na vida dos autistas a mesma coisa. Você vai fechar o diagnóstico daquele que não foi visto ainda, porque a mãe tem vergonha de levar no posto porque ele não para quieto. Vai pôr medicação para ajudar ele a dormir melhor. Vai instruir a mãe plantar o que dá para ele comer. Ele não tem dinheiro para ir na feira. Então vamos plantar. Você tem um quintalzão, vamos pôr aí. Então planta cenoura, vamos fazer bolo de cenoura. E aí você trabalha com eles com os recursos que eles têm. Então, o médico da família, nesse sentido, alcança a necessidade e a vulnerabilidade dessas famílias de perto e começa a ver o mundo com outros olhos, igual eu. Que trabalho fantástico, doutora. Parabéns, assim, de coração mesmo, assim, total admiração, porque é um trabalho espetacular. Mito ou verdade? Toda criança que demora a falar tem autismo? Mito. Tem vários fatores que interferem na aquisição da fala. Às vezes a criança usou chupeta, a criança não teve estímulo adequado, a criança ficou muito na tela. Então, nesse sentido, é um mito. Tem que ser investigado, não quero dizer que tem que esperar, mas é um mito. Pode ser um outro fator que, ajustado, já ajuda essa criança a desenvolver linguagem. E vou fazer só uma perguntinha, tá? Que os pacientes mandaram para a Guia Saúde e mandaram assim para você, doutora. A escola sugeriu que meu filho pode estar no espectro, mas meu pediatra não vê problema. Devo buscar uma segunda opinião? Sim. Sempre que alguém te sinalizar uma necessidade, uma alteração, buscar ajuda. Nem sempre os pediatras vão perceber, porque tem 30 minutinhos de consulta, ele vai pesar, cresceu, ganhou peso, tá tudo bem dentro do meu consultório, mas a escola passa maior tempo com o seu filho, né? Então, busca ajuda, busca uma segunda opinião. Levou em você não se sentiu segura, leva numa segunda opinião. Eu acredito que, se acender o alerta, tem que investigar. Seja quem for. Excelente. Bom, doutora, a gente está caminhando aí para o final do nosso podcast e eu queria que você deixasse uma mensagem para as famílias, pais, mães que estão nos ouvindo, que às vezes têm dúvidas, tem, né, um filho ou alguém da família com espectro autista. Que mensagem você gostaria de deixar? A mensagem é que o diagnóstico não muda nada na criança, porque as famílias têm o medo do diagnóstico, porque elas olham mais para o diagnóstico do que para a infância dessa criança. Então, não deixa de ser filho porque tem o autismo. O espectro é uma condição que essa criança nasceu, a aceitação faz parte do tratamento, e as crianças que recebem o afeto dessa família se desenvolvem melhor. Eu sempre falo que a ciência e o afeto têm que andar juntinho. Não adianta eu tratar cientificamente sem trabalhar o afeto para essa criança se sentir aceita, né? Imagina que para os autistas é um desafio eles nascerem atípicos e lutar uma vida inteira para caber dentro de uma caixinha típica. Desde bebê eles são estimulados para parecer com todo mundo, porque eles não podem ser da forma que eles nasceram. Então, a aceitação familiar é o primeiro passo. Indiferente se já tem diagnóstico, está tratando ou não, aceitar a condição do seu filho faz parte crucial de quem ele vai ser lá na frente. Então, meu recado é viver a infância afetiva com os filhos, indiferente do diagnóstico. O diagnóstico é um detalhe que é tratável. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Realmente, né, falei para você e falo de novo, parabéns pelo seu trabalho, né, incrível. Trabalho que você faz com as crianças, com a família, de uma forma geral, essencial para a sociedade, né? E quero agradecer você que está nos acompanhando e você, profissional da saúde, que deseja participar do GuiaCast. Basta nos seguir no Instagram, que é o GuiaCast Oficial, que algum dos nossos assessores vai entrar em contato com você e te passar mais informações. Doutora Larissa, muito obrigada. Foi um prazer te receber. Eu que agradeço. Foi um prazer para mim também.